É comum machucar o bebê com fórceps? GO disse que o batimento estava caindo. Tá, então beleza. Fórceps. Vamos falar desse instrumento, já que você citou. O fórceps, ele é um instrumento que ele foi desenvolvido, primeiramente, isso há 4 séculos atrás, ele foi desenvolvido para a extração de bebês que haviam morrido, não saíam lá de dentro, e aí usavam o fórceps para tirar esse bebê, né? Inclusive, nessa época, quando inventaram o fórceps, eles não sabiam se o bebê estava vivo ou morto em algumas situações, né? Um parto muito demorado, não sabia se o bebê estava vivo ou morto, não tinha aparelho para escutar o coração do bebê, então eles inventaram o fórceps para tirar bebês mortos a princípio, e daí eles começaram a usar o fórceps, e alguns bebês que eles tiravam, que eles achavam que estava morto, não estava morto. Ou seja, eles começaram a perceber que salvavam alguns bebês com o fórceps, né? Aí eles começaram a pensar, putz, o fórceps é um instrumento que eu posso usar então, no caso de um bebê que está quase morrendo, que está tendo um problema, eu vou lá e tiro o bebê com fórceps. Oh, que legal. Beleza. Aí o fórceps depois ele foi sendo modernizado, né? O material dele, antigamente ele era de madeira, depois ele passou a ser feito de metal, metal polido e tal. Se vocês quiserem procurar hoje aí fórceps de Simpson no Google, vocês vão ver a figura do fórceps, como ela é, né? Ela é bem romba, ela não tem partes que pegam, que cortam, não. Muita gente tem uma imagem distorcida do que é o fórceps, acha que é um gancho, acha que é... Bom, já me falaram várias formas aí que acham que é um fórceps, mas na verdade o fórceps é uma colher, né? É uma colher que pega o bebê por aqui, que entra assim e puxa o bebê assim, né? Existia o fórceps alto, que era aquele fórceps que ia lá em cima buscar o bebê, que hoje em dia é contraindicado, e existe também o fórceps de rotação, que é aquele que ele entra assim, roda o bebê e ajuda o bebê a sair. Mas aí qual que é a questão do fórceps? A questão é que depois, na história da obstetrícia, né, ele passou a ser utilizado mais rotineiramente, até chegar na década de 80, por exemplo, e ser rotina fórceps para primeiro filho. Façam uma pesquisa aí entre amigos, familiares e tudo mais, veja quem nasceu de parto normal na década de 80 e é o primeiro filho. Vocês vão ver que a maioria nasceu de fórceps, porque era uma regra. Tinha um professor antigo meu que ele falava assim: o osso zigomático, que é esse osso aqui, ele foi feito para usar fórceps. Pra vocês terem uma ideia. Qual que era a noção, né? Um professor bem antigo meu, que já morreu, ele era um típico professor do século XX, né? Então, como assim o osso zigomático foi feito para usar fórceps, né? Ele falava que era muito mais seguro o parto com fórceps. E isso era uma regra na década de 80. Só que aí com a medicina humanizada, com a atenção humanizada ao parto e nascimento, ou seja, evidências científicas, a gente foi tirando a indicação de fórceps do que era antigamente, tá? Só que não zerou ainda a indicação de fórceps, tá? Surgiu o vácuo extrator, que é um aparelho que, se vocês quiserem procurar no Google também, coloca lá vácuo extrator, vocês vão ver como é um vácuo extrator. Inclusive no meu feed do Instagram tem um vídeo bem legal sobre vácuo extrator, se vocês quiserem assistir, que eu mostro certinho como ele funciona, pegando na cabeça do bebê. É uma ventosa que pega na cabeça do bebê e vai puxando o bebê para o bebê sair. E tanto o fórceps quanto o vácuo, os dois têm a mesma indicação, que é o quê? Imagina o seguinte, a gente tem a bacia obstétrica, que ela é nesse formato, tá? Tem uma parte mais larga em cima, uma mais estreita no meio e uma mais larga embaixo. Quando um parto está acontecendo e o bebê vem descendo, quando ele está aqui em cima a gente fala que ele está alto, quando está aqui embaixo a gente fala que está baixo, certo? Porém, o ponto crucial é este ponto aqui, que é o plano zero de Deli. Deli é o cara que descreveu a bacia obstétrica, né? Joseph Deli. Então, o plano zero é esse aqui. Aí, no plano zero, que é o ponto crucial para a gente saber se o bebê vai sair de parto normal ou não. Porque se o bebê estiver aqui em cima, eu não sei se vai sair. Se ele já está aqui embaixo, eu sei que ele vai sair mesmo não tendo saído para fora ainda. E esse ponto de passagem aqui, quando a cabeça passa por esse ponto mais estreito, eu já sei que o bebê nasce por baixo, nasce via vaginal, né? Aí o que acontece é, nos casos onde o bebê já passou desse ponto e o bebê entalou ali, ou seja, ficou parado, ele não sai dali, ou nos casos onde o bebê está descendo, porém o batimento cardíaco do bebê está diminuindo, é interessante ajudar o bebê a sair. E ajudar o bebê a sair requer primeiro a tentativa de um vácuo extrator, se não for possível a tentativa de um fórceps, tá? Se o bebê está aqui em cima e entalou, ou se o bebê está aqui em cima e diminuiu muito o batimento cardíaco, está indicada a cesárea, né? Na verdade, a indicação do uso do vácuo extrator e do fórceps, assim como da cesárea, ela é a mesma, só que depende de onde o bebê está. Se o bebê está embaixo, sai por baixo. Se o bebê está em cima, sai por cima, né? Essa aqui é a regra. E hoje em dia,
dependendo do serviço médico obstétrico que atende, né? Se a gente pegar os melhores números dos melhores serviços mundiais, que tem em torno aí de 5 a 8% de cesáreas, por exemplo, a gente vai ter de 3 a 5% de uso de vácuo extrator e fórceps, né? Então nós vamos falar aí de 10% de partos instrumentais, por exemplo, incluindo as cesáreas e os fórceps e vácuo extrator, tá? Aí a pergunta é se é comum machucar o bebê. Não é comum machucar, mas pode machucar, né? O fórceps e o vácuo, eles são instrumentos que pegam o bebê, né? O fórceps pega aqui, o vácuo pega aqui, então pode machucar a pele, né? O fórceps pode machucar um pouco a pele externamente. É muitíssimo raro um caso mais grave de fórceps, por exemplo, fraturar a mandíbula ou a maxila, tá? É raro. Felizmente eu nunca vi isso na minha vida, já vi descrição disso, mas é muito raro. Em geral são machucados mais externos, né? Das poucas vezes que machuca, tá? A maioria das vezes não machuca. E no couro cabeludo, o vácuo extrator às vezes fica uma marca vermelha aqui também, e às vezes dá uma ralada no couro cabeludo, mas também, óbvio que pode machucar um pouco mais fundo o couro cabeludo, mas não dentro do cérebro do bebê. Então, são instrumentos que eles podem sim machucar o bebê, tá? A minoria das vezes machuca, só que a ideia é colocar na balança. De um lado, um bebê que está quase saindo, ou seja, está aqui embaixo, quase saindo, e que eu opto pela saída mais rápida do bebê via vaginal, ou seja, mais segura para ele do que ele sair pela cesárea, que seria mais demorada neste caso, e ainda a mãe dele não ganha uma cesárea, sendo que é possível o bebê sair por baixo, né? Então, dentre os degraus de intervenção, a gente começando por um parto natural e terminando numa cesárea, o fórceps e o vácuo extrator eles estão num degrau abaixo disso, tá? Então, a resposta é sim, pode machucar, mas o custo-benefício do uso do fórceps ele é muito interessante para evitar uma cesárea. Sobre fazer episiotomia para uso de fórceps. Então, isso era indicado realmente na técnica do fórceps, mas hoje em dia, como a gente vem estudando muito a não episiotomia, não fazer em nenhum caso, né? Foi possível a gente testar isso de não fazer episiotomia com fórceps, né? Eu particularmente, a última vez que eu fiz uma episiotomia na minha vida foi em 2010, né? Então faz 10 anos que eu não faço mais, e eu tenho aí um índice de 3 a 5% de uso de vácuo extrator e de fórceps, né? Ou seja, não tem indicação de usar, e lógico, né? Isso é uma opinião do especialista, a opinião do especialista é até nível C de evidência científica, tá? Mas eu digo para vocês que se em 10 anos eu não fiz mais episiotomia, porém eu uso vácuo extrator e fórceps, é porque eu percebi que não precisou, né? Senão eu teria mudado e voltado atrás e falado, não, então realmente acho que a episio precisa para fórceps, né? Só que a gente sabe que não, e tem trabalhos bem legais, que daí eu já não vou mais falar de nível C, né? Nós vamos para nível B, de evidência científica, trabalhos científicos bem interessantes. Quem tiver curiosidade, acessa o blog da Melânia Amorim, tá? O blog dela chama-se Estuda Melânia. E aí coloque lá sobre episiotomia que vocês vão ver um texto muito legal sobre episiotomia e o porquê não fazer episiotomia. No dia que eu descobri